22 de janeiro de 2021, hoje é a sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje a liturgia nos leva a refletir o Evangelho de Marcos 3, do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Eis uma realidade, meus irmãos, muito relevante para a nossa reflexão. Se o Padre está aqui a vos falar, se vós estáis com prontidão a me escutar, não foi porque nós assim desejamos ou optamos por isso. É claro que existe uma resposta livre por nossa parte. Mas o convite, o chamado, partiu de Deus. O Senhor chamou os que ele quis. Ele se encantou e assim desejou cada um dos seus apóstolos, com seus defeitos, com suas virtudes, cada um com o seu jeito de ser, a sua maneira, cada um com uma realidade diferente um do outro. Jesus escolheu os que ele quis. É o Senhor quem nos escolhe, meus irmãos. Nós fomos escolhidos por Deus. E essa escolha, ela foi feita com determinadas finalidades. Uma das finalidades, porque Deus nos chama, é que nós somos convidados também a sermos instrumentos de chamado para outros. Sermos testemunhos com o nosso jeito de ser, vivendo a alegria, vivendo a fidelidade, vivendo a mansidão, vivendo as virtudes cristãs. Testemunharmos onde nós convivemos, de fato, a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelizarmos, muito mais do que com palavras, mas com o nosso jeito de ser e de existir. E o Evangelho diz bem sucintamente que o Evangelho de Marcos é muito bem objetivo, né? E esses que foram escolhidos, que o Senhor desejou, estes foram até ele. Nós também somos convidados a irmos até Jesus. E irmos até Jesus, meus irmãos, vai muito além do que ir à igreja. O ir à igreja é um passo muito importante. Mas nós podemos estar na igreja, estar diante do mistério grandioso da salvação. Mas, na verdade, a nossa alma está muito distante daquilo que contemplamos com os nossos olhos no altar. Será que a nossa alma está próxima do Senhor? Será que a nossa alma, de fato, acorre ao Senhor como única solução para as nossas tribulações,
como único sentido do nosso existir? O texto da Bíblia vai dizer ainda, meus irmãos, que Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Eis o desejo de Jesus também para nós, num convite missionário apostólico. Às vezes a gente pensa que nós somos feitos somente para evangelizar e sair por aí falando de Jesus. Não. O texto é claro. Jesus designou os 12 para que ficassem com ele e também para enviá-los a pregar. É como se os apóstolos saíssem para anunciar, mas um pedacinho do seu coração ficassem com ele, com o Mestre. É a realidade da nossa vida. Todo mundo tem o seu trabalho, os seus desafios em casa. Não é possível ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro da igreja. Não. Ou diante dos sacramentos da igreja, o tempo todo. Não é possível. Porque o Senhor nos manda para as nossas casas, para onde trabalhamos, para lá termos um coração discipular. Aquilo que nós presenciamos e vivemos diante do altar deve se estender no nosso dia a dia. Porque tem pessoas que vivem uma coisa na igreja, mas no trabalho, em casa, tem comportamentos totalmente diferentes, contra testemunhos. Não, nós somos convidados a permanecer com Ele, mesmo quando nós saímos para viver as nossas vidas na missão cotidiana. Portanto, nesta sexta-feira, meus irmãos, iniciando o final de semana com muita alegria, peçamos a graça do Senhor de permanecermos com Ele, mesmo saindo para as nossas obrigações diárias. Porque é um desafio permanecer com Deus, viu? Às vezes vem tribulações, vem provocações, vem os problemas do trabalho, da casa, e nós já desmoronamos e saímos fora de nós mesmos e nos afastamos de Deus. Peça essa graça, Senhor, me ajude a permanecer em vós. Também agradeçamos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quem me escolheu. Mesmo diante das minhas fragilidades, o Senhor quem me escolheu e me chamou pelo nome, pessoalmente, como assim chamou os apóstolos. Gratidão. Um final de semana cheio da presença de Jesus. Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E não deixe de lembrar, Deus está no comando de tudo.